Como diferenciar a autonomia de independência precoce? No estudo de hoje, nós vamos refletir sobre esse tema e vamos entender a importância de preparar os filhos para carregar os seus próprios fardos. É agora, programa Escola Bíblica. No ar, programa Escola Bíblica, aqui pela TV Novo Tempo, o canal da esperança. Que alegria ter a sua companhia, é muito bom estarmos juntos para estudarmos a Palavra de Deus, para estudarmos assuntos que fazem parte do nosso cotidiano. E neste mês de outubro, estamos estudando sobre a educação dos nossos filhos, pais preparados, filhos de caráter. É a nossa revista de estudo desta temporada. Você já pediu sua revista? Se você já pediu, quero te motivar, peça para um amigo, o incentive, eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção. Lembrando que nesse mês de outubro, a gente tem um novo lançamento, né? Como a gente está falando sobre educação de filhos, ontem falei um pouquinho sobre criar rituais, ter um momento com os filhos, contar as histórias, dialogar com eles. A gente tem esse lançamento aqui, ó. É a revista Esperança Rodrigo Silva em Descobrindo Tesouros. São histórias em quadrinhos. Você vai, olha, dá uma olhadinha aí no conteúdo da revista, enquanto eu estou falando. Olha, você vai criar uma memória, vai ser um momento muito agradável. Sabe, depois os filhos crescem e aí você vai poder contar para eles, né? Você guarda a revista, você lembra quando você era pequeno e a gente pediu aquela revista para Novo Tempo, a gente fez aquela revista junto. Eu lembro, quando eu era criança, a gente tinha uma revista infantil que ainda existe, né? A revista Nosso Amiguinho. E eu lembro que aquilo era um momento muito significativo para a gente. Os nossos pais ajudando, lá vinha quebra-cabeça, montar os quebra-cabeças. Momento significativo. Crie memórias. Peça a sua revista Esperança. Telefone agora, aparecendo aqui, ó. 0 operadora 12 21 27 31 21. 0 operadora 12 21 27 31 21. É sem custo. Pode acreditar, sem nenhum custo, não vai chegar boleto na sua casa, porque as nossas revistas de esperança já tiveram patrocínio dos nossos doadores mensais, que são os nossos Anjos da Esperança. Você está vendo a revista aí, né? Tem atividades para você fazer, tem as histórias em quadrinhos para você ler. Não deixa de pedir, vai ser sucesso. Agora está aparecendo o WhatsApp, ó. Aqui, ó, WhatsApp, 0 operadora 12, o 12 9 82 44 44 49. 12 9 82 44 44 49. Peça agora a sua revista Esperança Rodrigo Silva em Descobrindo Tesouros. Tá bom? E vamos orar, porque hoje a gente vai conversar um pouquinho mais sobre o desafio de criar autonomia e de não tornar os nossos filhos dependentes ou independentes, né? Como ter esse equilíbrio para cada fase? Vamos conversar um pouquinho. Vamos orar? Senhor, eu peço uma bênção sobre cada casa, cada família, de forma muito especial por cada filho. Que a tua mão se estenda sobre esses bebezinhos, crianças, juvenis, adolescentes, jovens, filhos adultos, alguns talvez em busca de encontrarem-se na vida e sempre os pais têm as preocupações. Eu oro pelos filhos, meu Deus. Eles são preciosos, são herança do Senhor para nós. Que a gente cumpra a nossa responsabilidade para que o dia que o Senhor voltar nós
estejamos junto com eles para vivermos a eternidade. Eu suplico isso em nome e por amor de Jesus. Amém. Vamos lá? Vamos conversar um pouquinho sobre a importância de criar os nossos filhos com autonomia, não se tornando dependentes, mas também não sendo independentes, porque todo relacionamento relacionamento sadio, ele tem uma interdependência, né? A gente compartilha. É o que nós vamos conversar hoje nos desafios que nós temos quando nós estamos falando da educação. Educar filhos envolve, queridos, equilibrar proteção e liberdade. Até que ponto eu os protejo? Até que ponto eu dou a liberdade? Porque hoje nós vivemos, às vezes, numa superproteção, colocamos eles dentro de uma bolha, né? Não sabem qual é a realidade da vida, o medo, né? E você vai dizer, não, pastor, realmente a gente vive num mundo extremamente perigoso. É real. Mas nós não podemos, não tem como colocar os nossos filhos dentro de uma superproteção, né, sem que eles enfrentem as situações que a vida tem, né? Eles precisam criar isso também, criar essa autonomia. E como a gente faz isso é a nossa reflexão de hoje. Muitos pais, por amor, acabam, como eu disse, super protegendo seus filhos, enquanto outros, por descuido ou falta de tempo, a gente trabalhou isso aqui ontem, os deixam totalmente à mercê das suas próprias escolhas. Tanto uma coisa quanto outra está errado. Tanto a superproteção quanto deixá-los à mercê das suas próprias escolhas, se nós ainda temos responsabilidade sobre eles, os dois extremos são negativos, são prejudiciais e vão afetá-los emocionalmente. Porém, a educação cristã, e aqui que a gente está enfatizando, busca o equilíbrio. Ensinar a criança a ser responsável, aprender a tomar decisões e a viver com sabedoria, sem cair nos extremos da permissividade ou da rigidez, os dois caminhos. Ou seja, pode fazer o que quiser ou nada. Então, o objetivo do cristianismo é trazer este equilíbrio. Então, eu vou ensinar a responsabilidade dentro de cada fase, a gente vai ver, aprender a tomar as decisões dentro de cada fase e a viver com sabedoria, ou seja, com equilíbrio. Que decisão que eu vou tomar aqui? E o que eu estou fazendo aqui, eu estou construindo isso na tenra idade, né? Desde pequeno ele vem fazendo isso dentro da sua fase, para que quando ele for um adulto, ele tenha sabedoria para fazer a sua melhor escolha. A autonomia não significa independência total, mas a capacidade da criança de tomar decisões adequadas de acordo com a sua idade, sempre à luz de valores corretos. Eu tenho autonomia para tomar aquela decisão dentro da minha realidade, das consequências desta tomada de decisão, né? Porque às vezes fazer isso precocemente pode trazer um peso muito grande e não tem o desfrutar da fase. E eu sempre gosto de pensar nisso. Não deixa seu filho, né, passar pela fase de criança e ser criança. Isso é necessário para o seu desenvolvimento emocional, para o seu equilíbrio emocional. Então, se ele é criança, seja criança. Outra coisa, esta rigidez, porque a gente citou ali, né? Ou permissividade ou rigidez. Essa rigidez faz com que a gente ponha sobre ele um peso maior do que ele pode suportar. Então, é natural, né? Se é uma criança pequena e ele começa a comer sozinho, é natural que ele faça uma festa ali, né? Que a baguncinha maravilhosa aconteça. Então,
esse equilíbrio, e a gente falou um pouquinho semana passada, sabe? A tranquilidade, a paciência, o domínio próprio, o entender que é criança. Criança derruba, criança derrama, né? E não usar expressões que vão rotular, vão dizer você é um desajeitado mesmo, sabe? São coisas que a gente precisa pensar. Quando a gente pensa na fase da adolescência, que há um desenvolvimento físico e isso também afeta a sua coordenação motora, a gente tem que entender. Não é porque ele é estabanado, desajeitado, não. São fases que precisam ser consideradas. E você vai trabalhando isso, vai orientando nesse processo, respeitando cada fase. Você vai dando independência. Se ele está pequenininho, né, ele está ali comendo, começa a comer sozinho. Entenda, você vai orientando, mas entenda que a baguncinha vai vir. Mas isso vai criar nele autonomia. Né? Eu gosto, às vezes, aqui na Novo Tempo, de vez em quando, a gente tem alguns funcionários que trazem os seus filhos, é tão agradável, né, para a gente que os filhos cresceram, está ali, ele já com o pratinho, a gente fica até preocupado, será que vai derrubar o prato? Não, está ali, senta à mesa, né, e come. Isso é tão agradável, ver a criança nesse processo de desenvolvimento, de autonomia e de responsabilidade, sabe? Ele vai tomando, né, vai desenvolvendo sua capacidade para tomar as decisões. Ensinar responsabilidade desde cedo prepara o coração da criança para lidar com escolhas maiores na vida adulta. É isso aí, ensinar a responsabilidade desde cedo. E aí você tem que entender o que é, né? Eu já citei em algum momento, acho que nessa temporada, ele já pegou as coisas, já pode guardar no lugar, tirou o sapato quando chegou em casa, tirou antes de entrar em casa, né? Lá em casa era assim, chegou, tem que tirar e guardar no lugar. Ele já tem a idade para arrumar a cama, já consegue fazer isso. Não, ele consegue, mas não fica bem. Você vai lá e você ajuda, mas você vai vendo o desenvolvimento dele. Se o lençol ficou um pouco mais para cá, o outro um pouco mais para lá, mas você vai explicando. Você vai com carinho mostrando. Se ele tirou a roupa, vai colocar no cesto onde tem que colocar, é para lavar. Então, criar essas responsabilidades. Crianças que aprendem responsabilidades em pequenas tarefas. Está aí o que eu acabei de dizer. Arrumar o quarto, ajudar em casa, cuidar de materiais escolares. Isso vai fazer com que as crianças desenvolvam mais resiliência, autoestima e equilíbrio emocional. A resiliência, a capacidade do enfrentamento de situações desagradáveis, a sua autoestima, a visão positiva de quem ela é e o equilíbrio emocional. Por isso, nessa questão do equilíbrio, só quero reforçar aqui um detalhe que é importante. Entenda que às vezes ele não vai fazer do jeito que você gostaria que fosse, porque ele é diferente, a fase é diferente. Eu lembro muito bem disso quando a gente era pequeno e a gente ia ajudar o seu José, meu pai. Ele sempre arrumava alguma coisa para fazer lá em casa. Sempre tinha uma reforminha, tem um puxadinho, sempre tinha alguma coisa para fazer. E eu lembro quando a gente, né, já tinha idade, por exemplo, para aprender a pregar algo. Aquilo era um desafio danado para a gente. E o medo de errar o prego e pegar o dedo? E o medo, né? Em alguns casos hoje não chega nem perto. A gente começava, sabe? E para serrar, eu lembro que a gente tinha o serrote, e ele dizia, fez a marca ali, serra e agora? Né? Tinha que serrar, ia ensinando, e a gente ia aprendendo pelo espelhamento, né? Olhava o pai, como é que ele serrava, colocava do jeito que ele marcava. Então, entende que você vai fazendo isso gradativamente, às vezes não vai ficar perfeito, não vai ser como você quer, mas tenha paciência nesse processo.
nesse processo de ensino. Porque, sabe, quando eu conto isso, me traz uma sensação tão boa, porque para a gente era uma conquista. Quando meu pai mandava serrar algo e a gente conseguia serrar, retinho, né? Se não ficava bom, ele vinha lá, consertava, sabe? Isso dá uma sensação de realização. Faça isso. Coloque seu filho ali do lado, sua filha, vai fazer a salada com você, vai ajudar você em algo na cozinha, dentro da possibilidade dela, lógico, você vai ter responsabilidade, não vai colocar ela em risco, não é sobre isso, não é colocar em risco, mas é desenvolver essa capacidade e dizer assim, eu fiz isso, olha que legal. Você vai desenvolvendo o equilíbrio emocional e uma visão positiva de quem ela é e do que ela pode fazer. Talvez esse seja um detalhe importante para a gente destacar também. Muitas vezes eu tenho encontrado jovens que dizem, pastor, eu não consigo, nada dá certo, eu não sou capaz. Às vezes isso tem a ver com o desenvolvimento lá atrás. E o Senhor nos chama para isso. Esse é um texto que me chamou muito a atenção na preparação dessa mensagem, Gálatas capítulo 6, verso 5. O contexto aqui dos versos anteriores é o auxílio mútuo e a responsabilidade pessoal, tem a ver com as questões de responsabilidade espirituais, estamos falando numa fase adulta, mas esse é o nosso objetivo, porque cada um levará o seu próprio fardo. Ele vai dizer nos versos anteriores, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrige com espírito de brandura, guarda-te para que não sejas também tentado. E aí ele vai dizer no verso 2, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Ele faz uma relação, né, de que a lei de Cristo está no compartilhar, no ajudar o outro. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana, mas prove cada um seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não no outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. É a responsabilidade pessoal, e o Senhor nos chama para ter a responsabilidade pessoal, mas o Senhor nos chama como pais, para que a gente ensine os nossos filhos a aprenderem que eles devem levar o seu próprio fardo, ou seja, levar no sentido de eu sou responsável por isso, porque eles terão também que construir uma família, eles terão as responsabilidades que você tem, e infelizmente nós estamos criando uma geração que não tem assumido responsabilidades. Sabe, e isso é notório hoje, os filhos estão saindo muito mais tarde de casa, os pais com essa superproteção, sabe, de a minha criança aqui, deixa a minha criança aqui, sabe, ele não criou a responsabilidade, e você sabe, com a idade que ele tem, você já tinha família, você já estava construindo sua vida, tinha assumido totais responsabilidades sobre você. Eu entendo que a gente tem que estar do lado, dando suporte, orientação, mas a gente precisa deixar que eles aprendam a caminhar, como a gente diz, com as suas próprias pernas. E isso é ensinado lá de pequenininho. Entende o que eu estou dizendo? A gente precisa virar a chave. A gente precisa criar essa responsabilidade por aquilo que é feito. Por isso, uma superproteção é negativa. É óbvio, estou falando do equilíbrio, não estou falando assim de, deixe que ele faça tudo sozinho, não. Mas a superproteção, que é a tendência do mundo moderno, é negativa. Isso tem a ver com as questões espirituais, porque não há uma responsabilidade diante de Deus.
se não existe uma responsabilidade diante de Deus, se não existe uma responsabilidade no ambiente familiar, não existirá uma responsabilidade social. E a gente vê, infelizmente, queridos, filhos sendo, envolvimentos íntimos, gerando filhos sem nenhuma responsabilidade. Quantos? Talvez você está me ouvindo aqui e é uma mãe solo e foi abandonada. Não houve, uma responsabilidade. Entende o que eu estou dizendo? E isso se cria desde pequeno. O cuidado com a casa, o cuidado com a família, o respeito à esposa, respeito ao ambiente familiar. O Senhor nos chama para criarmos os nossos filhos com essa responsabilidade. Todo ser humano é responsável por suas escolhas e é responsável pelas consequências, todas. Nem tudo que acontece na vida Deus deseja, mas o Senhor nos ajuda. O Senhor nos ajuda. O Senhor estará conosco e os nossos filhos precisam entender que se eles fizeram escolhas erradas, haverão consequências. O Senhor estará do lado, porque o Senhor não abandona, mesmo diante dos erros. Mas as consequências estão ali e a gente precisa ensiná-los a levarem essas consequências. Eu entendo que às vezes nós gostaríamos de colocar sobre nós este peso, gostaríamos de eximi-los das consequências equivocadas, mas não podemos e nem devemos. Por isso, os pais devem preparar os filhos para assumirem seus próprios fardos de forma progressiva, desde pequeno. A responsabilidade que ele vai ter gradativamente. E uma bela história para a gente lembrar é a história de Daniel, quando ainda jovem, tinha princípios sólidos ensinados desde cedo e quando foi desafiado, soube tomar decisões equilibradas e responsáveis. Essa é uma bela história para você ler aí com os seus filhos também e meditar. A gente não sabe exatamente a idade de Daniel, os especialistas, comentaristas dizem que ele poderia ter de 15 a 17 anos, 18, quando ele foi para a Babilônia como escravo e foi colocado diante de uma situação extremamente adversa. Quando Nabucodonosor quer criar com Daniel e os seus amigos, que eles agora esqueçam a cultura hebraica e absorvam a cultura da Babilônia, isso aqui daria uma belíssima reflexão espiritual, porque esse é o desafio do mundo moderno. A gente quer ensinar o cristianismo quando, em realidade, o mundo, a filosofia do mundo quer ensinar a sua filosofia e quer moldar os nossos filhos. Como ser firme diante disso? E a gente vê que algumas ações são tomadas, isso está descrito no primeiro capítulo de Daniel, e uma dessas ações está aqui, no verso 8, está aqui, Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Lá no verso 5 vai dizer, determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa, do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. E ele disse, não, eu não vou. A pergunta é onde Daniel aprendeu isso? Dentro da sua casa? Ao deitar-se e ao levantar-se? Ao caminhar? Seus pais lhe ensinaram a ser fiéis aos princípios. Os pais não estarão para sempre ao lado dos filhos, queridos. Nós não estaremos para sempre, mas nós podemos ensiná-los a decidir com sabedoria, mesmo em contextos adversos. Autonomia é permitir que os filhos tomem pequenas decisões adequadas à idade, como escolher a roupa, organizar brinquedos, dividir tempo de estudo e de lazer. É ali que você vai ensinando
ele a tomar as suas decisões. Responsabilidade é atribuir tarefas domésticas, ensinar a importância da palavra dada e valorizar o cumprimento de compromissos. Então eu tenho que criar autonomia, eu tenho que permitir que aos poucos ele crie responsabilidade e eu vou atribuindo isso dentro das suas atividades diárias, suas atividades em casa, ensinando a importância da palavra e o cumprimento do compromisso. Equilíbrio, mostrar que nem tudo pode ser feito ao mesmo tempo e que escolhas exigem renúncias. Quando eu escolho algo, eu tenho que deixar esse outro algo. Não dá para fazer tudo no mesmo tempo e aceitar todas as coisas. Não é assim. A criança que aprende a cuidar das pequenas coisas, a assumir compromisso e a decidir com sabedoria, está sendo moldada para se tornar um adulto íntegro, capaz de enfrentar os desafios da vida, com fé e com lucidez, com discernimento. Queridos, assim como Daniel permaneceu fiel longe da sua família, nossos filhos também poderão se manter firmes quando a gente não estiver por perto. Mas para isso, nós precisamos ensiná-los a caminhar com responsabilidade diante de Deus e diante dos homens. E minha pergunta para você hoje é: você deseja educar seus filhos com autonomia, responsabilidade, equilíbrio? Você quer isso? Você quer ensiná-lo nas pequenas tarefas, nas pequenas coisas, assumir os seus compromissos, fazer isso com lucidez? Gaste tempo com ele. Tire tempo para estar ali. Ainda é possível. Eu tenho certeza disso. Eu quero orar por você, quero orar por sua família. Eu quero te convidar mais uma vez a procurar esse final de semana, lembrando que é no sábado as reuniões da Igreja Adventista, é no domingo e na quarta-feira à noite. No sábado de manhã, domingo à noite e quarta à noite. Entra no site encontreumaigreja.com.br, descubra qual igreja adventista tem aí mais perto da sua casa. Vai ser bênção. Leva seus filhos lá. Tem clube de desbravadores, tem clube de aventureiros. São atividades as mais diversas para crianças, desde os seus 5 até os 9, 10 anos como desbravador e depois dos 9, 10 anos até os 16, primeiro como aventureiro e depois como desbravador. 5 a 9 e 10 a 16. Vai ser uma boa experiência. Você vai ser bem-vindo, tá? Você vai ser bem-vindo. Quero orar por você e por sua casa. Obrigado, Senhor, por esses momentos de reflexão. Eu peço mais uma vez bênção pelos filhos e peço uma bênção pelos pais, para que eles criem responsabilidade, autonomia, façam isso de forma equilibrada dentro de casa e que eles tenham um ambiente de igreja para estarem juntos. Eu clamo que a tua mão se estenda sobre cada casa em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estarmos juntos. Quero desejar um final de semana muito feliz para você. Não esqueça, anda de bicicleta, vai jogar bola com as crianças no parque, tá bom? E vai à igreja. Vai ser uma bênção. A gente se vê segunda. Tchau.